Tá não. Mano. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Spot Show, o seu programa de esportes na web. Uma forma diferente e única de falar esporte. Eu, Marcelo Lopes, hoje estarei comandando o programa ao lado, sim, desse belo rapaz, desse intrépido, o nosso príncipe do Spot Show, Jorge Carlos, acima de tudo, técnico de futebol. E aí, tamo junto. Tá bem? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Ah, que maravilha, fico feliz. Cada semana eu tenho que aumentar os seus títulos aqui. Eu tô gostando. Tá gostando? Tô curtindo. Vamos E hoje vai ser bom, hein? Vai ser. Hoje o programa... Você, o seu companheiro e a pessoa que está de casa, coloca o cinto de segurança que vai ser bom. Fortes emoções, hein? Fortes emoções. Falando em emoções, antes de apresentar o nosso segundo amigo, vou querer, assim, abrir aqui, pedir licença para vocês, oferecer o programa para o nadador Mário Pinto. Mário Pinto hoje se tornou o 25º brasileiro a atravessar o Canal da Mancha. Boa, Mário! Mais um brasileiro atravessando o Canal da Mancha, com o seu técnico Igor de Souza. O Mário, nadador de Araraquara, nadou em 12 horas e 6 minutos. Então, um forte abraço aí para o Marião, forte abraço para o Igor. Parabéns. É de arrepiar, é de arrepiar. Pô, fico muito feliz, viu? Igão, parabéns, monstro. Melhor técnico de natação. Muito bom. Vamos lá, vamos continuar. Vamos, depois eu quero ver se você explicar isso daqui 2 semanas aqui que você falou. Bom, para completar a mesa, sim, ele, o meu amigo, o prefeito do Jardim Bonfioli, o nosso torcedor número 1 do Juventus da Moca, ele, o nosso professor Luiz Taroli! Nosso amigo de sal. E aí? Aprendeu, hein? Beleza? Você quer lá? Na verdade, tá Ioli. Você tá Ioli, tá Ioli. Mas onde ele chegava? Filipão, bem-vindo, velho. Tranquilo? Beleza? Moca tá em festa. Moca sempre quer dizer, não porque o time tá de férias, né? Só joga depois da Copa, né? Os dois, né? Seleção italiana também. Também. Não, seleção italiana. Seleção italiana tá aposentada. Tá aposentada. Seleção italiana já tá pensando num novo ciclo já. Bom, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que a gente fica fazendo essa chacrinha toda aqui para começar o programa. Hoje, com a gente, antes que ele vá embora, o nosso convidado de hoje é o professor de Educação Física Escolar da Escola Concept de São Paulo, Felipe Maranhão. Salva de palmas. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Fica à vontade, viu? Fica à vontade, que hoje nós temos bastante coisa para falar, palpitar, né? Já vi que você gosta de Copa do Mundo, aqui a gente estava aquecendo um pouquinho, já falando do Tite, né? Muito bom. Bom, vamos lá, gente. O que nós temos hoje no programa? Que hoje nós temos muita coisa aí. Vai lá, Jorge. Hoje nós temos tênis de mesa, de novo tênis de mesa? Tênis de mesa, Hugo. Boxe. Violência hoje, violência. Que isso? Tênis de mesa. Não, segue. Segue. Tá melhorando. A cada semana. Essa Vamos lá. Aqui tá seu cartão. Você percebeu que tá seu cartão? Eu não trouxe o apito hoje. Então, tá por isso. Vôlei feminino, Liga das Nações, certo? Certo. E vamos falar do vôlei masculino Também. LeBron James no Lakers. Meu Lakers! Agora vai levantar o seu Lakers. Eu gosto da bola laranja, eu fiquei sabendo dessa aí. Quente, tem essa boa, hein? Essa boa. E temos também o nosso querido Reginaldo Leme, do Esporte Show, falando sobre Fórmula 1. Ele que tem graxa nas veias, né? Graxa na veia. Vou te falar, meu, esse menino que bebe óleo. Bom, lembrando que estamos falando ao vivo no Espaço Cuca Beta, um espaço criativo voltado para as áreas de esporte, saúde e educação. Caso você deseje desenvolver um projeto em uma dessas 3 áreas, ou saber mais informações de como o Cuca Beta pode ajudar você, entre no site www.cucabeta.com.br. E se você perdeu algum programa do Spot Show, você agora pode assistir o Spot Show no canal do YouTube do Cuca Beta. Certo, senhores? Isso aí, Marcelinho. Muito bom, vamos para o nosso ping-pong, convidado para Passo um. Vamos entrar aqui nesse ping-pong aqui, que ele é bem rápido e democrático. Vamos a quartas de final, Copa do Mundo. Esse programa ser na quinta e as quartas na sexta é a melhor coisa, hein? É, lógico. Fala a verdade.
Eu sou de planejamento. Ó, nas oitavas eu errei vários palpites, hein? Você errou Errei vários. vários. Eu chutei Portugal, me Eu lasquei. falei que ia dar Uruguai. Eu Mas, chutei ó, Argentina, me lasquei. Parabéns, que esse aqui é o primeiro comentarista que fala que Me é. lasquei. Ah, erro mesmo, Vou te erro pra falar. caramba. Erro pra caramba. Errei vários. Colômbia, chutei que a Colômbia ia passar, errei. Que emoção foi jogar com Nossa, acho que acertei só a Suécia. Qual o melhor jogo que vocês gostaram, gente? Melhor jogo das oitavas? Eu não consegui ver todos aí, tá. Esse é o problema. Se eu posso opinar, eu acho que Sem dúvida, Claro, França e Argentina foi Foi um baita jogo, foi um baita jogo. Em matéria de emoção, eu vou pela emoção. Se for pela emoção, Colômbia e Inglaterra foi o mais emocionante. Colômbia e Inglaterra. Colômbia e Inglaterra foi um baita jogo. Foi um baita jogo. França e Argentina também. Eu fiquei com dó do Messi, né? Eu fiquei com esses dois, né? Dá pena, né? E o Messi, tchau, Messi, tchau, Messi, tchau, tchau. Isso aí, eu só fazendo isso, o pessoal vai pensar que o Benjamin Bach está aqui. Não faça isso aqui. E agora? E agora para Agora, as quartas? Uruguai e França, meu amigo Acho Salsicha. da França. Acho da França. Uruguai. Brasil e Bélgica. Brasil. Tá bom. Brasil. bom, lá não, vamos fechar Uruguai e França, para o nosso convidado. Uruguai e França. Eu acho o Uruguai. Eu também. Não fácil, mas Jogo de eu acho que o coração. Uruguai tem mais garra aí. Você, Marcelinho. Eu gostaria de falar Uruguai, Eu acho que vai dar. mas eu vou pela história, hein? Eu vou pela Você história. vai falar Uruguai. Vou falar França. Vou falar França. Aí eu já vou. Bom, vamos falar França, depois eu falo porque é a história. Vamos lá. Brasil e Bélgica, Brasil aqui, 100%, né? Brasil. Esse programa é polêmico. Vai ser Brasil, mas não vai ser fácil, hein? Rússia e Croácia. Croácia. Não tem. Ou se a Rússia Eu vou passar. torcer para a Se Rússia. a Rússia Não, eu vou passar torcer pra pra ser- Torcer é uma coisa, tá perguntando quem vai passar. Torcer tá perguntando Rússia, pra Rússia. Se a Rússia passar pra Rússia. semifinal, o mundo do futebol tá de Vai cabeça jogar baixa. fechadinho lá, vai dar Rússia. Croácia. Croácia. Suécia e Inglaterra. Sofreu, Suécia e Inglaterra. Inglaterra. Eu vou de Inglaterra também. Inglaterra. Eu vou de Inglaterra. Eu vou torcer muito para a Inglaterra. Assim, eu vou falar uma coisa. Meu Deus do céu, Marcelinho, você tá com umas Mas coisas. hoje eu tô na história. Hoje eu tô na história. Vai lá, vai pela. Posso- Explica agora- a história do Agora, Uruguai. pô, nós vamos repetir 60 anos atrás. É uma previsão, joga aí os búzios. Você é louco. Você é louco. Brasil e Bélgica. Olha o que eu vou falar para você agora. O Brasil pegou o país de Gales em 58. Jogava de vermelho também e era sensação. Tomou mal. Ganhou gol do Pelé. Não, o vermelho. É, tomou país de mal. Gales. Depois pegou na semifinal a França, que estava embalada. Ah, Aí. tá. E jogou a final contra quem? Com a Suécia. Não é possível, Marcelinho. Você sabe que eu gosto de apostar no Não impossível. é possível, mano. Mas se não for o Brasil campeão, eu gostaria que a Inglaterra fosse campeã. Não. Se eu for, não o Brasil. Eu né? peguei com birra da Inglaterra. A Inglaterra vai passar, mas eu quero que o Brasil pegue a Inglaterra na final e dê um cacete na Inglaterra. Não, calma. Olha o seu saco. Por favor. Não, eu gosto do jeito inglês porque da organização deles. Isso para mim pecado. É aquilo que a gente falou. A Inglaterra se planejou também. Tá se planejando. A gente falando isso, né? Do Sub-17. É uma reformulação, né? O que aconteceu é que a Inglaterra está fazendo algo que muitos ainda precisam fazer, E começou. que é a reformulação. E começou pela Liga, depois foi, nós assistimos aquele jogo lá, sensacional, tá? Bom, é isso, Copa do Mundo, vamos ver aí, final para você, Salsicha. Final pra mim? Nós vamos chegar na quinta, Eu acho certo, que né? vai dar Inglaterra e Brasil no final. Até o Brasil, seria legal. Eu acho que vai dar Inglaterra e Brasil no Eu final. gostaria de torcer isso, mas eu vou Brasil e Suécia. Brasil e Suécia? Brasil e Suécia. Para contrariar o Jorge e me chamar de louco aqui. Não vou te chamar nada de Não, você louco, não. mas você tá meio. Um xarope. Tudo bem, vamos usar essa Vamos palavra. Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra. Pela tradição, eu gostaria de Brasil e Inglaterra, mas eu acho que vai ser Brasil e Croácia. Croácia. Teremos palpites E querendo ou diferentes não, a Croácia ela tem um meio de campo ali Fantástico. que pode fazer a diferença em uma pequena detalhe. Isso é verdade. E deu mole, né? Deu mole contra Deu mole. contra a Dinamarca, né? É. Muito bom.
Nossa, só falar um pouquinho de Dinamarca e Croácia, ver a cena do pai lá torcendo pro filho. O Peter Schmeichel. Não tem como. O cara que falar que não gosta de futebol, cara, com todo respeito, é meio maluco. Essa Copa ela está mostrando coisas assim socioemocionais muito fortes, né? Muito fortes, né? A gente trabalha na escola aí, na academia, né? A gente tem visto coisas muito interessantes, né? São coisas que a gente precisa parar e depois refletir, né, Felipe? Com certeza, com certeza. A gente ter... Pelo que eu tenho visto, assim, as Copas elas estão mudando demais daquilo quando a gente assistia quando a gente era criança e na parte cultural mesmo, como que os jovens hoje veem a Copa e como os ídolos que eram os jovens anteriormente, como eles se portam para com as crianças, enfim, aqueles formadores de opinião. Mudou muito, eu acho que mudou demais. Tem algumas coisas que eu sou contra, mas também tem muitas coisas legais que estão acontecendo que não aconteciam antes. Verdade. Mas mudou bastante o cenário. Para mim, uma coisa, assim, a gente já, desde 2012, a gente acompanha o Japão. O Japão sempre tem aquele hábito, né, de limpar aonde eles vão ter jogos, né? Aquela coisa da organização da educação. Mas o que me chamou a atenção foi uma foto que saiu agora aí, que os próprios jogadores limparam o vestiário. Deixaram uma plaquinha escrito obrigado. Exatamente. Não só, se não bastasse perder o jogo, ainda limparam e deixaram escrito em russo ainda. Em russo. Não era nem em japonês, estava escrito em O russo. grau de empatia. Total. Aí. Eles são diferenciados. Verdade. Outra coisa do Japão, nós vamos deixar para comentar aqui 2 programas, com técnicos aqui na mesa. Para falar sobre o Japão, que eu acho que foi uma grande, né? 2 lados da moeda, né? Aquela coisa de segurar. Foi. E depois faltou experiência, eu achei. Então, Eu achei. Total. Aí foi total. O que eles mostraram na fase de grupos ali, eles não mostraram na hora que precisavam mostrar. eu já vou um pouco contra vocês, nós vamos deixar isso para 2 programas, com os técnicos aqui, tá bom? Vamos para a gente discutir. Tá bom? Beleza, vamos deixar. Porque eu sei que no próximo o príncipe não estará, né? No próximo, pessoal, eu estarei ausente. Vou levar a patroa para viajar, né? Olha, eu acho que o caminhoneiro vai pegar ele de novo, hein? Eu só vou falar uma coisa para você, meu amigo, companheiro Salsicha. Pois não. Yoko Ono acabou com os Beatles. Yoko Ono, é? Eu só espero... Ih, rapaz! Já tá aí, né? Ela já tá aí? Já tá ouvindo, né? Eu só espero que nós não tenhamos uma Yoko Ono aqui no Boca Aberta, viu? Eu só espero isso. Fica tranquilo. Viu? Você gostou agora? Essa te surpreende, né? Fala uma coisa. Criança é super influenciável? Sim. Olha, pelo pouco que eu tenho vivido assim nesses tempos, nesses últimos anos, qualquer coisa que o adulto faça que envolva ali o dia a dia dela, a rotina dela, ela vai reproduzir aquilo. Então, seja isso dentro de casa, seja isso com as pessoas que estão fora, as crianças realmente se influenciam com aquilo que a gente chama que é o trending topics, né? Então, aquilo que está tornando, aquilo que está bombando, seja na televisão, seja na internet, ou seja no dia a dia, a criança representa e se influencia. Adultos, vocês concordam também? Eu acho. Por exemplo, hoje o Salsicha com essa camisa do Juventus vai aumentar o número de torcedores do Juventus. Depois você puxa aqui, ó, por região. Moca. Estourou. Estourou? Vai estourar. Eu vou falar para você uma outra coisa que está estourando. Esse rapaz, Gareth Southgate. Falou no inglês ali, você viu? Você gostou? Hoje precisa. Hoje eu não sei, rapaz. Você, Jorge, você gosta do estilo dele? Esse colete, essa gravata azul, vermelha e branca. Será que a filha dele também gosta dele? Foi bom, eu não sei. Foi top, eu não sei. Eu só sei uma coisa. Desde que ele começou a Copa do Mundo, as lojas de Londres estão vendendo o kit Gareth Southgate. Aumentou em 35% a venda de coletes e gravatas dessas cores. Gente, 35%. Um kit, o coletinho mais a gravata aí em 3 cores, aí 290 libras. Hoje nós vamos falar de muita libra aqui, viu, gente? Vezes 4, Vezes 4, vezes 4 e uns quebradinhos aí. Vai grande.
Quanto? Vezes 290. Aí, ó. 290. Vai Ficou 300. Marãozinho, vai Marãozinho, 300, né? Marãozinho, redonda, vai. Bom, é um impacto, né? Você vê o que uma mídia, né? Uma coisa assim de Copa do Mundo pode fazer. Vai dobrar, então, porque se eles chegarem mais Na pra frente final, aí, nossa senhora. Um outro dado legal, gente, para a gente tirar aqui no ping-pong nosso, Brasil e México foi um recorde mundial no Twitter da rede. Recorde mundial, tá? Só não tenho aqui os números agora, mas Brasil e México foi o recorde mundial no Twitter. E o que bombou? Firmino. Foi um momento de pico. Quando ele fez o segundo gol, foi um pico, gente. Caraca! Né? Aliás, falando um pouquinho, só um pitaco desse jogo, achei sacanagem o Neymar ser o melhor jogador do jogo, hein? Pra mim, Sacanagem, não, sacanagem. Tá aí, ó, a mídia, isso não é possível. Você é o único que tá falando não, isso, é é mídia. mídia. Você hoje, eu cara, concordo É contigo. mídia. Você hoje tá possível, cara. É Tá verdade. tudo. É verdade. Eu tava comentando ontem com o professor na academia. O melhor foi o William. Sobrou. O melhor foi o William. Sobrou em campo. Mas aí é aquele negócio. Não, tem total que falar foi do mídia. Neymar, Total foi Mas mídia. aí também tem outra Bola, coisa. né? Por exemplo, o melhor ele é escolhido através de uma marca de bebida. Então, Então, o que acontece? Quando você é escolhido como melhor, você vai lá tirar foto com a taça, da bebida, enfim, os caras querem. com certeza é O marketing, mídia. o marketing da bebida quer colocar os melhores. Sim. Com certeza. Então, já foi o Messi, já foi o Cristiano Ronaldo e tinha que faltar, só tava faltando Não, mas Neymar. ele já foi melhor já uma vez, não foi? Teve um outro, Não, se não me engano. não foi. Não, foi o errei. Coutinho. Coutinho. Mas e o Coutinho foi duas vezes? duas vezes. E o Thiago, se não me engano, o Thiago Silva. Acho que foi isso. No terceiro. Ah, tá. Então tudo Então, certo. não, eu acho que não existe. existia a possibilidade de não ter colocado o Neymar na Copa. Não, com certeza. É, com Então, certeza. uma hora tinha tinha que marketing. ter. Agora que o William jogou muito mais bola, ele É isso. Só fazendo aqui o contraponto é por redes sociais que você faz a votação. Né? Você pode votar. Ah, não sabia disso Você não. pode votar. Pelo site da FIFA, né? Influenciado. Eu não sei se é o, eu acho que é o site que faz a página. Que faz a Eu não votação. sabia, não sabia. Interessante. Isso é um dado. É, interessante, não sabia não. Interessante. Gente, vamos lá. Jorjão, Diga. terceiro programa nosso de existência. Hoje é o programa de número 57, hein? Bom, hein? Por isso que eu falo, quando eu for fazer antes da final, vai ser o de 58. Mais um motivo de Brasil e Suécia, gente. Hoje ele está totalmente historiador. Muito bem. Já. Depois da Yoko Ono que eu soltei aqui. Ela me mandou um sorriso aqui. Ela mandou Gente, sabia. Beijo, Pri. Gente, vou mandar um beijo e uns parabéns para Andréia Salinas. Ô, Andréia, parabéns, hein? Patinadora. Ela fez a maratona na Espanha de patins, única brasileira. Ela esteve com a gente no programa 3. Parabéns. A gente, quando recebeu ela há um ano atrás, ela estava começando, saindo para as provas maiores, meia maratona, ia fazer uma temporada no exterior, voltou e agora foi para a Espanha fazer essa prova, que só foi ela representando o Brasil. Parabéns. Parabéns, Andréia. Ela vai vir no programa para contar a história dela, vai entrar em contato aí, nós vamos entrar em contato com ela, nós vamos acertar bonitinho. Ela acabou, acho que, de retornar para o Brasil. E, então, parabéns, um beijo, André. Beijo, Parabéns, André. história linda. Parabéns. História linda dela. Gente, vamos lá, que ainda não acabou, né? Vamos lá, o nosso ping-pong hoje está gigante. É um Gente, tivemos a primeira rodada do Brasileiro Masculino de Hóquei sobre a Grama, destaque para o Carioca Hóquei Clube e para o Floripa, que lidera os seus grupos com 2 vitórias cada. Próxima rodada, dias 21 e 22 de julho, no Rio de Janeiro. 9 equipes disputam o título nacional no masculino. Olha que legal, né, galera? Um abraço para a galera do Hóquei aí. Augusto. Tivemos aí a Caroline. E muito bem, vamos lá, né? Vamos falar com o nosso convidado aí. As pessoas estão entrando aí? Tá aqui com a gente já. Isso. Priscila, Cecília Lopes, Legal. Madalena Alves, Sol, Ó, Soraya lá da academia. Rugby. Trabalha comigo. Beijo, Sol. você. E o Victor Maelo, aqui entrou aqui. Abraço, galera. Abraço, Felipe. Como estão as coisas na Concept? Eu fui para Bica. Só falta o Taioli agora. Olha, tá querendo seu Aí, passe. aí sim. Daqui a pouco vai pedir aumento aqui.
O Victor conhece o Felipe também, ele já é um curso. Aqui é o Ele tá fugindo de mim. Tá fugindo de mim, que eu tô procurando ele faz tempo aí, ó. E agora já sei onde Aqui ele operou o ombro. Ah, é? Ah, tá de molho, tá de molho. Muito bom. Felipe, conta um pouquinho para a gente já entrando aqui na conversa, conta um pouco para a gente como é que é a educação física escolar entrou na sua vida aí. A escolar ou a educação física em geral? Vamos! As duas, né? As duas, O né? programa é seu. Não tempo, né, velho? Você tem compromisso hoje? Tem que arrumar as malas, arrumar os cremes, vou te falar, viu? Vou olhar as palavras, hein, gente? Ai, viu? Eu tô de férias. Se quiser, Aí, aí, ó. falando. Eu amanhã também não precisa acordar cedo mesmo, não. Não, eu só tenho um almoço de compromisso. Ia falar isso. Jorge, Vai, mano. Deixa aí com o assunto, vai. Então, fica aí. Vai dar esse almoço. Vai lá, meu Felipe. Então, a educação física, para mim, ela começou na escola. Então, eu sempre fui um cara super ligado ao esporte. Aqui no país que a gente vive, a gente tem a grande influência do futebol. Então, graças ao meu irmão, que me incentivou quando eu era pequeno, a gente jogava futebol junto. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu sabia que eu queria fazer educação física. Então, essa foi a... Eu sempre começo a falar alguma coisa da minha profissão nesse ponto de partida. Eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer na vida. Se Petróleo estivesse aqui, mas Porém, quando eu entrei na faculdade, eu segui o rumo. A ideia era me formar e entrar na escola, ser professor de educação física escolar. Só que na época de estágio eu fui para a academia. E fiquei em academia durante toda a época de faculdade, estágio. E fiquei no período de 7 anos trabalhando em academia, rodando. Rodei 11 academias, fui treinador de corrida, fiz triatlon, dezenas de corridas por aí. Cheguei até a corrida de aventura, que foi minha última investida como atleta amador. Sabe? E aí surgiram as oportunidades aí de trabalho. Fui convidado para trabalhar numa escola, que a grande novidade era escola bilíngue. Então, isso aí foi um choque. Isso aí é uma coisa que eu não tinha, assim, estabelecido tão bem o meu idioma, meu segundo idioma. Então, eu aceitei o desafio, encarei. E aí, essa foi a grande mudança. Na minha vida profissional, a grande mudança veio aí. Eu tive que deixar, sim, um pouco o hobby de lado, porque a demanda de trabalho, de tempo é maior. Mas, enfim, são escolhas, né? A gente faz e agora é a hora de fazer, a gente tem pique para trabalhar, então tem que correr atrás, né? Com certeza. Então, basicamente é isso aí. Legal. E, na sua opinião, como é que você vê, como é que se encontra a educação física escolar? Olha, eu entendo hoje a educação física escolar, ela está em plena ascensão. Eu entendo que o cenário ele mudou drasticamente, porque dentro daquilo que a gente estudava, naquilo que a gente presenciou como criança, como adolescente, hoje a gente tem, como profissional, a gente percebe que existem muito mais estudiosos, muito mais pesquisa de campo, faz com que os ramos, o leque é maior. Então, consequentemente, você vai ter muito mais campo para você explorar dentro da educação, principalmente da educação física. E, basicamente, agora, não é novo aqui no Brasil, mas a educação bilíngue está trazendo para a educação física um cenário que já tem gente que está estabelecida há 15, 20 anos já trabalhando com a educação física, em escolas bilíngues, porém não é difundido. Mas esse é um novo cenário. Isso, teoricamente, está emergindo agora para a grande massa. Escolas que não eram bilíngues estão se tornando bilíngues, Exatamente. e estão sentindo que o mercado manda, né? Exatamente. Então, eu acho que a educação física está em plena ascensão. Por exemplo, hoje nós temos cursos que não eram reconhecidos, ainda não são, por exemplo, como psicomotricidade. Ele ainda não é uma profissão, ele é um curso Aperfeiçoamento, né? Isso, especialização. Porém,
como está mudando de uma forma drástica o cenário da educação física, especializações como essa, por exemplo, ela vai se tornar em curto prazo graduação. Vai se formar psicomotricista. Exatamente. Então, aí o que nós temos? Dentro de uma escola, por exemplo, não só escola, mas academia, você vai ter, até porque, no meu caso, como eu estou me especializando em psicomotricidade, então a gente entende também que não é só na parte da escola, mas é parte de academia também. Sim. Então, a gente vai ter, por exemplo, vai ter o professor de educação física e vai ter o psicomotricista. Ou seja, é a educação física crescendo como um todo, assim como vão crescer novos ramos. E não se abrange, não se restringe apenas à escola ou à academia. É todo o leque. Então, essa é a visão que eu tenho hoje. Eu acho que eu pesquiso pouco ainda em relação ao cenário. Eu gostaria de pesquisar mais. Eu e o Luiz, nós já conversamos bastante sobre isso. A gente está correndo mais atrás sobre qual que é o real cenário do Brasil, relacionado também com o mundo lá fora. Então, a gente está trazendo bastante coisa lá de fora, da Europa, dos Estados Unidos e da Austrália, para colocar aqui no Brasil. Isso está crescendo muito. Bacana. Já entrando nessa conversa, depois eu vou tentar resgatar uma outra opinião sua, mas essa questão da... Qual a importância e os benefícios do bilinguismo para a formação da criança? Já que a gente veio falando aí, né, que até o Salsicha comentando aqui, muitas escolas virando, né, ou acrescentando... Se tornando, aderindo ao sistema. Isso. Eu entendo que a diferença é que você tem toda a parte de alfabetização, como tradicional, como a gente já passou por isso, só que, além da alfabetização, aos poucos, a gente consegue a introdução no segundo idioma. Então, você tem escolas bilíngues hoje que tem o idioma francês, italiano, suíço, alemão, inglês. Então, dessa forma, você dá uma ferramenta a mais para a criança, para que ela consiga desenvolver toda a experiência dela, ela consiga desenvolver todo o pensamento dela no idioma nativo, na língua nativa, e com o acréscimo desse idioma. Então, aquilo, por exemplo, eu comecei a fazer escola de idiomas quando eu estava na sexta série, por exemplo. Então, assim, hoje a gente começa uma escola bilíngue desde o ensino infantil. Um ano e meio de idade, a criança ela está inserida no ambiente bilíngue. Então, assim, é lógico que ela não vai conseguir formular ideias usando todo o vocabulário que ela tá aprendendo. Até porque dentro de casa existem N idiomas, tem muitos pais que vêm de fora, da Europa, dos Estados Unidos, ou até mesmo aqui do Brasil. Português que é dito dentro de casa. Então, é difícil mesmo já desenvolver dessa forma no ensino infantil. Eu não sou especialista na psicopedagogia, mas é visível que o benefício ele é muito grande, porque a criança, dentro da quadra, por exemplo, quando eu estou ensinando algum esporte, a criança, eu dou a experiência para ela vivenciar aquele esporte dentro do vocabulário inglês, no meu caso, é a escola bilíngue onde eu trabalho. Então, a criança, ela tem inserido já, ela sabe que aquele equipamento, ele chama tanto em português de uma forma, quanto em inglês de outra. Então, ela já consegue fazer essa conexão. Então, se a gente voltar lá na neurociência, onde a criança consegue fazer as sinapses, então, fica muito mais fácil ela introduzir o segundo idioma. Inclusive, faz parte até do meu trabalho de conclusão de curso, que é a prática da educação física como facilitadora do segundo idioma. Porque você também... Sim, se comunica muito mais na educação física do que uma sala de aula. Você já fechou esse... Está em processo. Está em processo. Está em processo. Termina agora, em agosto. Mas já está bem adiantado. Mas vamos compartilhar, né? A gente divide os resultados. Legal. Para você alcançar. João,
Tem pessoas nos alcançando aí também pelo Facebook, Projeto Aqua Total? Tá, o pessoal tá aqui acompanhando a gente. Felipe Melo, Clarice, Juvenal, o pessoal tá aqui acompanhando. Legal. Se tiver perguntas, mandem. Já falei, já A tá gente aqui. já. Eu dirijo as cegas aqui. Como hoje aqui em São Paulo. Hoje quem quer pegar voo aqui em São Paulo hoje, acho que não pegou, né? Não, porque olha. Foi difícil para chegar no metrô, viu? Neblina tava. Tava forte, viu? Em Londres. Forte. Não, Londres, né? Eu não sei. Não sei, olha lá. Esse programa já está proibido falar. Já estou falando muito de Libra. Vou te falar, viu? Complicar a situação. Não queremos complicar nada. Não queremos complicar nada. Gente, vamos lá. Vamos falar do tênis de mesa? Depois eu vou dar uma notinha aqui que eu deixei de falar aqui. Olha ele aí, ó. Vamos lá. Sim. Pela primeira vez na história, a América Latina tem um mesa tenista entre os 10 melhores do mundo. Impulsionado pela conquista da Copa Pan-Americana de 2 semanas, Hugo Calderano apareceu justamente na 10ª posição na lista divulgada no último domingo. Hugo, além da Copa Pan-Americana, ele já teve outros grandes resultados esse ano. Nós até comentamos aqui, né, que ele foi prata no Aberto do Catar. Os próximos compromissos do Hugo serão as 2 etapas platina do circuito mundial. Equivale a um ATP, a um grande slam, não um ATP, a um grande slam, tá joia? Ele vai disputar o Aberto da Coreia do Sul, e no dia 19 e 22 de julho, e na semana seguinte ele participará do Aberto da Austrália. Tênis de mesa aí no meio. Quando eu fui fazer o teste do pezinho com a minha filha, cara, lá na PAI, o Hugo Yama tava lá. Hugo Yama. Papai Quema. Me tira uma foto aqui. Então tem uma foto. O Hugo Yama, minha filha, e o Hugo Yama aí, cara. Top, o atleta que mais disputou jogos pan-americanos. Ele é sensacional. Você me desculpa, mas eu preciso tirar uma foto com você. Aí, não, fica à vontade. Eu falei, cara, parabéns. Você vai poder pedir música que eu vou te parabenizar pela terceira vez aí, ó. Eu quero... Não, depois. Mas o Zuckerberg corta. Eu não tenho como. Mas por música, nós vamos ficar balançando com meus bobão aqui. Vamos lá, vamos pro boxe. Vamos pro boxe. Outro brasileiro que vem crescendo, Robson Conceição. O Robson Conceição, na noite do último sábado, ele venceu Gavino Guanã por nocaute no 3º round. Olha a situação do menino aí, tá? E aumentou a série invicta dele como profissional para 8 vitórias, né? Então, ele está mirando aí o título da categoria Super Pena. Ainda precisa correr um pouquinho mais, né? Para poder disputar um título, mas está no caminho. Está no caminho. O senhor não concorda com a minha opinião? O senhor está dando risada? A gente está aqui falando do Robson já acho que é a terceira vez já. Quero ver se ele dá risada. Quero ver se ele dá risada lá no ringue. Não vai ser com 9 lutas que ele vai disputar o Mundial. Se ele tiver um empresário bom, né? Não, que empresário. Quero ver ele falar isso aqui quando o Robson veio aqui. Quero ver. Rapaz, vou te falar, viu? Vamos voltar para o convidado? Acho melhor, né? Vou te falar. Vamos voltar para o convidado aqui. Ó. Felipe, pensando aí em futuro, com todas essas mudanças que a gente está vendo, nova economia, as edtechs que vêm aí para ajudar, né? Na sua opinião, quais são as grandes mudanças que precisam ocorrer ou que vão ocorrer na educação? Olha, eu acho que a estrutura a graduação, primeiro na formal, profissional, para trabalhar nas escolas, eu acho que tem que passar por algumas reformulações. Isso também depende do ponto de vista de qual linha de raciocínio você quer seguir. Mas hoje, na empresa onde eu trabalho, a linha de raciocínio é um pouco diferenciada do que tem hoje, na grande maioria, no caso das escolas. Então, assim, a forma com que você conduz o pensamento da criança, eu acho que é a forma com que você atinge maior o conhecimento. Você acha que, por exemplo, nós vamos ter que transportar, seja para a quadra, para a piscina, a gente vai ter que transportar mais do que essa nova economia vai pedir para a criança, então, criatividade, resolução de problemas complexos, né, dela
tomar a iniciativa, de ser protagonista? Você acha que... Então, exatamente o que você disse agora, esses são os pilares das novas escolas. A escola, ela traz hoje a criança como protagonista. Algumas escolas trazem as crianças como empreendedoras e outras escolas como formadoras de opinião. Então, essas são duas realidades que já estão no mercado hoje, do Brasil, que elas fazem conexão com as escolas da Europa e dos Estados Unidos. São as escolas que os pais estão procurando mais, porque eles não querem só que a criança sente e ela decore o conteúdo, mas que ela vivencie algo para que ela se torne protagonista e a partir daquilo que a criança está aprendendo, a criança do lado aprende através daquilo que a primeira criança fez. Então, o se tornar protagonista, formadora de opinião e vinculado com o empreendedorismo são pilares das empresas hoje, são pilares das grandes escolas hoje, escolas particulares, óbvio. Não é uma realidade hoje da rede pública. Geral, né? Eu não posso nem falar porque eu também não conheço. Então, mas assim, aquilo que a gente vê dentro do cenário nacional. A gente vai, cara, vamos falar um pouquinho da rede pública, mas assim, só para... Porque 88% das crianças estão na rede pública. A gente precisa ser bem real a isso, né? E a gente tem algumas escolas com alguns projetos bons, o Chico Anísio, lá no Rio de Janeiro, né? A gente tem um projeto em Recife muito bom. Então, assim, a gente tem algumas escolas, mas são fora da curva. Sim, fora da curva. Acho que o grande problema, eu acredito que a tecnologia seja uma ferramenta poderosa para poder disseminar isso, né? Porque são 88% da nossa população. E é muita gente em números. Perguntar para vocês três, assim, né? Que vocês três são excelentes profissionais, né? Fora da média, né? Eu acredito isso. Média para mim é mediocridade, né? Mas assim, vocês estão fora dessa média, estão acima. Vocês veem dificuldade de nós, profissionais de educação física, colocar esses princípios na prática, no dia a dia? Então, ou seja, eu vou deixar uma criança ser mais protagonista na minha aula de futebol, na minha aula de vôlei, na minha aula de natação, ela vai poder trabalhar com resolução de problemas durante a aula, ou seja, ela tem como a gente fazer isso. Vocês têm dificuldade de transpor isso? Porque ela acabou de assistir isso numa sala de aula, seja dentro da própria escola, ou ela passou N horas dentro de uma escola e vai depois para a academia. Como é que vocês interpretam isso aí? Eu tenho duas realidades diferentes, né? Você sabe, eu trabalho com escola e academia. Isso. Então, assim, eu vejo uma diferença, assim, brutal entre os alunos que eu tenho na escola, entre a aula que eu dou na escola e o comportamento dos alunos dentro da academia. Até porque eu trabalho com natação e com quadra, então é completamente diferente. Mas eu enfrento muito problema, sim, em relação à quadra, principalmente, em ter isso, em ter, assim, você sugerir um trabalho ali em grupo, onde você faça com que seus alunos tracem estratégias, conversem entre si para que eles bolem alguma estratégia para aquele time deles ou para aquele jogo deles, onde você percebe que às vezes algum está mais apático, o outro está mais meio que liderando, aí tem aquele que não concorda, e aí aquele que não concorda, ele não sabe se impor, ele não sabe como falar, e aí você começa a ter aquela coisa da exclusão, e isso, assim, acontece demais, é um absurdo o que acontece. Então, para você colocar, hoje você está com segurança, você colocar isso na prática, no seu trabalho, colocar na aula, sim. Agora, você crianças... perceber que o trabalho ele está sendo bem sucedido, que você está conseguindo sucesso com aquela atividade, aí exige muito manuseio meu, principalmente, de intervir ali no grupo e falar, não, pera, calma, não é assim que você fala, calma, não é assim que funciona, vamos por aqui, tenta conversar assim, tenta fazer assim, aí você vai lá no outro grupo, que também está gerando um conflito, você, pera, calma. Que nem ele falou, uso de tecnologia, às vezes você chegar com um iPad lá e fala, dashboard, né? Pega uma prancheta aqui, desenha a estratégia de vocês aqui e vamos conversar. Aí você vai com o outro, desenha a estratégia de vocês aqui que eles desenharam lá. E aí, óbvio, um só vai querer mexer. Não, todos.
Tal. Então, assim, mediador. se eu não. Então, aí que tá. Se eu não atuo como mediador, eu vejo, assim, muita dificuldade, muito conflito. E, às vezes, aí que tá, o negócio da gente não saber direito se a gente está fazendo certo ou errado, né? Às vezes eu deixo. Às vezes não. Às vezes eu entro como mediador. Que nem ele. Eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado, porque a gente aprendeu na porrada. Então a gente vamos aprendeu falar. a educação vestibular na porrada. É. Então, assim, não sei se eu fazendo certo ou errado. Você, Filipão. Olha, diante de tudo que você disse, eu vou voltar ainda naquilo que eu iniciei, quando você disse assim, que você me perguntou do futuro e aonde que tem que mudar, aonde que eu penso que tem que mudar. Vai muito de encontro com o que o Luiz falou. E é o que estão me ensinando hoje, na empresa onde eu estou. Então, lá na Concept é desse jeito. Deixa. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu também não conheço. É difícil, sim. É difícil para a criança e para nós profissionais. Ponto. Isso, eu entendo que esse é um processo de mudança. Então, o que está acontecendo? Escolas como a Concept, o que ela está fazendo? Ela está trazendo essa filosofia de como você ser o melhor mediador por uma situação com conflito e como que você tem que se sentir, se eu estou fazendo certo ou errado. Para isso, o que está acontecendo? A Concept, ela está trazendo, ela está fazendo coaching. Uhum. Só que ela não faz um coaching aqui do Brasil. Ela trouxe um professor de Harvard. Então, nós temos, 2 vezes no semestre, nós temos uma consultoria com um professor de Harvard, que chama Project Zero, que é onde a Concept buscou, para fazer esse coaching com a gente. E, através desse coaching, a gente vai falando aonde que é certo e aonde que é errado, dentro das nossas próprias vivências. Sejam elas feitas com os profissionais dentro da escola ou com as crianças. Por exemplo, tem uma professora, nós fizemos um grupo, ela vai fazer uma atividade para as crianças, forma-se um grupo de coaching com os profissionais que lá trabalham, junto com o pesquisador de Harvard, e aí a gente discute, depois da atividade, o que é certo, o que é errado, qual que é a melhor estratégia, aonde você pode tirar o que você acertou, o que você errou, porque ainda não tem a receita do bolo. Não. Sim. E eu acho também que não vai ter aquela receita exata, mas eu acho que vai ter um local onde você minimiza essas questões que nós profissionais temos. Será que está certo isso que eu estou fazendo ou não? Então, eu acho que quando a gente entra na quadra, entra na sala, entra em qualquer espaço que seja de aprendizagem, a gente vai pensar assim, eu tenho 99% de certeza que é isso. Não vai ter 100%. Sim. Mas eu acho que essa linha de raciocínio que eu estou seguindo, seja ela conduzir a criança para ser protagonista, ou aquele momento que você precisa dar mais um conteúdo, você vai se sentir seguro para isso. Sim. Então, eu acho que é essa reformulação no sistema educacional, na verdade, essa reformulação na parte de graduação, que a gente precisa ter em todas as preparação. Então, hoje, felizmente, eu trabalho numa escola que eu tenho contato direto, face-to-face, com um professor pesquisador de Harvard. Isso não é pouca coisa. Isso eu valorizo demais. Então, assim, para a gente chegar... Quando que a gente vai falar que as faculdades estão formando profissionais utilizando pesquisadores como esse? É difícil você dar uma perspectiva dessa aqui para o Brasil. Até porque o cara não passa a realidade de uma quadra. Exatamente. O cara passa a realidade de um livro. Exatamente. É difícil. Então, escolas como a Concept e a Avenues, ela tem esse approach que é trazer esses profissionais de fora, super qualificados, para fazer a formação conosco. Então, nós estamos tendo uma graduação dentro da escola. A gente chama de... aqui no caso seria uma pós-graduação, chama Professional Development. Então, nós temos isso semanalmente. Isso é muito forte. Exatamente para a gente minimizar o que... Sim, essa insegurança. Essa insegurança que a gente essa sente. margem de erro. Não adianta também. Pode vir o professor de Harvard, pode vir a secretária de educação da Finlândia. Se você não se sentir confiante para passar dentro da... não vai adiantar. Mas é planejamento, né? E vai ter, exatamente. E vai ter aquele momento, sim, dentro da aula,
que por mais que a gente tenha essa bagagem de fora e o nosso planejamento, vai ter aquela situação, problema que a gente vai estar inseguro. Porque quem é professor sabe que a realidade é essa. Então... Jorjão, seu parecer. Pra gente fechar aí essa questão. Não, então, que é totalmente diferente o público, né? Tanto do Salsicha como do Felipe. E o que eu acho que, em questão das crianças, que a gente está fazendo lá na competition, principalmente no futebol, é trabalhar as habilidades socioemocionais. Passar um pouco dessas responsabilidades para eles durante as aulas. Às vezes funciona, às vezes não. Tipo, colocar um moleque, aquele moleque que é o sempre o que reclama de tudo. Ah, você dá mais. Então tá, hoje você é o juiz, você vai apitar e você vai sentir o que nós sentimos quando vocês começam a reclamar. Aí chega no final da aula, faz uma roda, explica para ele explicar para o grupo como que ele se sentiu. Se ele está certo da forma que ele está se dirigindo aos amigos, quando está jogando, como está se dirigindo aos professores, como está jogando. Então, passar para ele também essa responsabilidade. Tem umas questões que a gente trabalha também durante a aula, tem uma cartilha, vou falar a cartilha que a gente está seguindo agora, que foi trabalhado junto com a Federação Alemã, que foi esse projeto social, a gente pegou da Federação Alemã, então, essas coisas. Então, a gente tem uma cartilha com as questões que a gente faz umas perguntas para eles, deixa cada um expor a sua opinião, não tem certo, não tem errado, e no final a gente explica, ó, poderia ser feito dessa forma, não estamos dizendo que você está fazendo errado, mas você poderia agir melhor agindo dessa forma. Então, acho que depende muito das crianças e do nível social que você está interagindo, né? Porque eu acho que essa é uma realidade, a gente está falando de escolas top. Agora, a realidade desses 88%. Mas eu vejo totalmente que, assim, diferente. Voltando um pouco nesse assunto de escola pública, eu vejo que o que a gente está falando aqui dá para ser aplicado na escola pública, porque tudo aqui girou em torno de o quê? De fazer a criança pensar. Fazer a criança raciocinar, de fazer a criança trabalhar. Então, dá para se fazer isso com o público. Sim. É lógico que eles não vão ter a mesma estrutura que, graças a Deus, nós temos. Mas, assim... Mas talvez precisar trabalhar mais o humano, né? Trabalhar mais a pessoa que vai ser o agente transformador. Né? Mas se você parar para pensar, assim, se você passar num concurso público, a prova é extremamente difícil. É uma prova que exige pra caramba o conhecimento do cara e o caboclo passa. Então aí não é ruim. Não. Então por que não dá certo? Então, assim, eu acho que o incentivo, assim, cara, o incentivo ele não é entendeu? Né? Entendeu? Não, porque a sementinha da discórdia. Eu concordo, acho que é uma boa reflexão que você está fazendo. Eu vou aliviar um pouco os caboclos. Eu vou aliviar um pouco pro lado deles. Eu acho que talvez tenha muito caboclo, pegando o que você falou, que esteja só preparado para fazer prova de concurso. Ah, sim, isso é 100% certeza. Não, com certeza. A gente vem de uma tem muita gente que do gabarito. Não fugir disso. Tem muita gente que só quer alternativas da ABC, né? Sim. Concurseiro, né? Tem gente que é concurseiro, passa na prova. Sim. Então, mas é aí que tá o erro. Mas não é crítico. Tá o erro. Não é crítico também. As pessoas vão achar que eu tô criticando. Mas assim, condições, o que precisa ficar assim, condições tem. Condições dá. Não, dá. Então, assim, o que falta é outros N fatores, mas que tem condições do público aí ter um trabalho muito bem sucedido e bem feito também, com esses pilares que a gente está falando aqui, dá. Muito bom. Gente, vamos lá, quem tem alguma coisa aí? Opa, peraí. Vamos ser as notícias aqui. O programa voa. Está aqui com a gente Rodrigo Bessa, Johnny Lima, Andrei, Alan Ferreira, o pessoal curtindo o programa. Muito bom. Vamos lá, quem estourou? Meu Deus do céu, hein? Ele estourou. Eu dormi no meio. Os Estados Unidos. Estados Unidos ganhou a primeira Liga das Nações, antigamente ao Grande Slam de vôlei feminino. As americanas venceram a equipe da Turquia na final por 3-2. Na disputa do terceiro lugar, a equipe chinesa bateu a seleção brasileira por 3-0. As brasileiras sentiram bastante a derrota na véspera da seleção da Turquia, mas também perderam de 3-0 da Turquia. Ou seja, nos últimos 2 jogos o Brasil não jogou absolutamente nada.
Na fase final, o Brasil vem de 2 vitórias por 3-0 contra a Holanda e a própria China. Isso. Vamos só fazer um ponto de atenção aqui. A gente comentou no programa, na virada do ano, né? A gente estava ainda lá no estúdio com o Petrones. Um abraço para o Petrones, deve estar perdido por aí. Na faculdade. Ele estava no Chile, fazendo boneco de neve. Lembra que a Fofão e a gente já vinha falando da ascensão da Turquia, né? Sim, ela falou mesmo. Né? Do planejamento. Então, assim, a gente até estranha falar Turquia, mas mais uma seleção aí no radar aí. A Turquia vacilou no jogo final também. Né? Falar a Mas verdade. foi a primeira grande final. Mas é isso que eu ia falar. Tá chegando, né? Primeira vez, aquela pressão. Bom, vôlei feminino, masculino, tá aí, né? Ontem perdeu para a França por 3-2. Hoje jogou bem melhor, ganhou da Sérvia por 3-0 e já se classificou aí para a fase final. Isso. Para a semifinal no sábado. Sai amanhã o. Isso. Se França ganhar, o Brasil fica em segundo. Se a França perder, o Brasil fica na segunda posição. Opa! Sim. Se a França ganhar, Se a França ganhar, o Brasil em segundo. se a França perder, O Brasil em primeiro. Não, tinha que querer ser pelo segundo 2 vezes. Não é possível. Eu vou ver depois a gravação. Pode ver. Programa ao Por isso que eu vivo. falei, Programa ao vivo. Programa ao Vamos vivo. lá. Programa ao vivo. Vai, anota aí, 20,58. Vamos lá. Rússia e Estados Unidos já estão classificados, os dois bateram a Polônia. E amanhã, entre os dois, sai o primeiro colocado. Tá bom? Beleza. Muito bem, torcida do Lakers, desespero total, em Cleveland. Cleveland acabou agora. Estourou o quê? Estourou o Cleveland, estourou dinheiro. Vamos lá, gente. LeBron James está de casa nova. O astro da NBA fechou um contrato de 4 anos com os Los Angeles Lakers, no valor de 154 milhões, algo 593 milhões pelas 4 temporadas. Dinheiro de bisnaguinha, né? Smallets, né? Será a primeira vez que LeBron jogará na Conferência Oeste em sua carreira. Primeira vez que ele vai para outra conferência. Deixando para trás uma sequência de 9 títulos consecutivos. Com Cleveland desfalcado da sua estrela, Filadélfia, Boston, Toronto e Milwaukee surgem como favoritos na Conferência Oeste. Conversei com o nosso amigo Danilo. Ah, Danilo falou que não adiantou nada essa contratação do Lakers. Porque o Golden State foi lá e contratou o Paul George. no dia seguinte. No dia O seguinte, eu ia Golden falar State que tem 5 All-Stars. ele contratou o DeMarcus Cousins. Agora também? Fechou. Não, é o Marco Cousins. O Marco Cousins tirou do Pelicans. Isso, ele mesmo. Falou Falou um que ano só. acabou. Cara, mas assim, foi um dia seguinte, né? Foi um dia seguinte isso. Para quem esteve no Vale, o Golden State ele é gerido bem como a filosofia do Vale. É uma startup, o Golden State é uma startup, por isso que se tornou uma franquia mais valiosa hoje. E, cara, quando você está lá com a sua empresa, com a sua startup, você não tem, quando você tem alguém que te ameaça, ou você contra-ataca logo, ou você mata a sua startup, faz uma outra coisa, e os caras não fizeram mais nada. Eles simplesmente bancaram, né? Desculpa, o Danilo falou do Marcos Cousins mesmo, e falou assim, ele falou para mim, o campeonato acabou ontem. Ele falou, eu falei com ele na quinta, ele falou assim, o campeonato acabou ontem. O pessoal está assim, a comunidade do basquete ficou meio brava, né? Mas está dentro da regra, né? Está dentro do teto e tal. Eu acho que mesmo com o LeBron, mesmo se o Golden State não fizesse esse movimento, eu acho que ele é um ano do Lakers voltar para os playoffs, disputar alguma coisa, ele não ia, acho que, chegar lá para brigar. O problema é que eles estão na mesma conferência. Então, na mesma conferência. Mas o Danilo falou que se o Lakers tivesse contratado o Marcos Cousins, aí ia dar uma disputa. Mas agora... E tem o Houston, né? Tem o Barba ainda, né? Mas o Barba não vai. Ficou muito forte. O time do Golden State ficou E essa forte divisão demais. também. E ele falou, tem um banco de reserva também. Gente, vamos só falar assim do efeito LeBron. Isso que eu acho que é fantástico, né? O efeito quando você tem o craque, né? Quando você tem o atleta. Tem um site, o StubHub. O StubHub é um site onde você compra os tickets, tá?
o pacote para 41 jogos, né, da temporada regular, ou seja, todos os jogos em casa do Los Angeles Lakers, e o pacote antes do anúncio custava $3.499. $3.500. Vamos arredondar, tá? Antes do anúncio. 20 minutos depois, foi até que vou ajustar aqui, acerta, puxa lá o algoritmo, $5.800. Vai estar lotado todos os jogos em casa. Já é lotado. Né? Você conseguiu o ingresso quando você vai para lá, você vai pro parto, cara. É mais um pato ainda. Olha, mas é impressionante, né? De 3.500 para 5.800, 20 minutos depois, a gente foi o tempo do cara arrumar o site. Não tem outra coisa. Quando a coisa tem um atleta, quando a coisa Vai ser legal mas- ter a camisa aí nos Mas os americanos, eles são diferenciados nisso, porque eu tive a oportunidade de assistir um jogo da NBA também, e é do time que eu gosto, que não vai a lugar nenhum, que é o Knicks. Era um jogo regular contra o Suns, meio da temporada, estava lotado. Então, E um show, né? É um show. Os caras dirigindo o ginásio, o mascote Tinha o pulando. Carmelo Anthony lá, que é um jogador All-Star, porém, não é como esses mesmos. Sim. E estava lotado. Então, o americano, ele sabe fazer isso em todos os esportes, né? Então, eles estão bons. Não, e assim, a gente, né, uma notícia que eu deixei passar logo no início, só voltando, já até pegando esse momento, que a gente fala do planejamento, do atleta, tudo mais. A Federação Inglesa de Futebol, Federação Inglesa, você sabe que a seleção não tem tanto brilho, né? Só agora está voltando a disputar. Aparecer, né? Faturou, quer dizer, patrocínio e licenciamento, 77 milhões de libras. A CBF, senhores, pasmem, faturou 68 milhões de libras. Onde está esse dinheiro, hein, pessoal? Não, assim, Melhor a gente não Primeira coisa. Então, a gente atrai aí, mano. Você é louco. eu só vou falar duas coisinhas para gente. Você sabe o que fazer com tanto dinheiro? Não tem o que fazer, mano. Não tem como. Não dá pra gastar, não tem como, velho. Você vê como existe mau planejamento. Porque, assim, uma seleção conseguir mais dinheiro que a seleção brasileira, 5 títulos contra 1. Já vamos começar por aí. 5 títulos contra 1. Ok. Aí vamos pegar, são só 9 milhões. E a gente não tem dinheiro para colocar um VAR? CBF querendo cobrar dos clubes. A CBF é uma vergonha. Aí tá de brincadeira, A CBF né? é uma vergonha. Aí tá Só de tem brincadeira. Não tem picareta. E o nosso convidado, 2 anos. Lembra? Sim. Renan veio aqui 2 anos sem receber. Sim. Sério? É um bom atleta, né? Já é uma outra coisa. Mas assim, é isso, gente. Quando você começa a ver essas comparações, a gente fala aqui de planejamento, de ter os... Brincadeira. 9 milhões a menos. Já está errado. E ele não faz. Não faz nada. Mas né? Então, vamos ver o que acontece, tá, gente? Outro dado só da Inglaterra, para a gente acabar aqui. O jogo entre Inglaterra e Colômbia foi o maior índice de audiência desde o encerramento dos Jogos Olímpicos de 2012. Tá? 20,1 milhões de pessoas assistiram o jogo, 81% das televisões ligadas na hora dos pênaltis. Aí, caramba, mano. Aí eu não preciso de nada, né? Deixa eu falar, viu? Eu tava aqui, ó. Bom, vamos lá. Atenção, senhor. Agora eu vou sair. Eu vou embora. Agora. Olha o cheiro da gasolina. Não, cheiro de pneu blindado. Olha ele! Mandei o Ivete Sangalo agora, né? Mano, Vai lá, vai. Lá que é sua. Vai! Vamos lá, então, que esse final de semana. Ó, 9h05, Jair. Vamos lá. Vamos lá. Até aqui, ó. O Iono vai derrubar. Foi longo esse. Vamos lá, Tem coisa pra falar, meu. Vamos lá. Tem coisa, Ó, então manda bala. Esse final de semana aí, corrida em Red Bull Ring, a pista da Red Bull lá na Áustria. Corrida boa. Foi boa. Muita confusão ali. Ó, e muita surpresa, né? Muita Zebra. surpresa. Zebra. Parecia a Copa, né? Parecia a Copa, muita zebra. Então, para falar o resultado final já, né? Max Verstappen em primeiro, Raikkonen em segundo, Vettel em terceiro, Grosjean em quarto, Magnussen em quinto, quem diria? Magnus. Meu, saiu todo mundo da corrida.
Richard sai da corrida, Hamilton sai da corrida, Bottas sai da corrida. Então, sabe? O Hamilton ficou feliz com a equipe dele, né? Você viu? Mas foi por razão, né? Porque, ó, o Verstappen, por exemplo, ele só ganhou por causa da estratégia ali. Ele foi esperto. A equipe fez uma Ele bem grande. tinha que ter entrado ali, né? Entrou, pra quem não viu, entrou um safety car na prova lá. O Hamilton passou reto pelo box que a equipe não chamou. O Verstappen, que já tinha feito uma boa largada, entrou no box e ganhou a corrida. E aí o Hamilton falou, por que eu não parei? Por que eu voltei em quarto lugar? Aí ele falou, Onde estamos? Desculpa. Cara, quase que ele mandou aqui para aquele lugar. Perdemos a corrida. Depois de um tempo o motor quebrou, ficou a pé. Rapaz, essa corrida foi ótima. Campeonato como está? Como está? Campeonato, houve uma correção aqui, tá? Depois você olha aqui, tá? Então estamos com Vettel, Hamilton, um ponto de diferença só. Perfeito. Raikkonen, Richard, Verstappen e Bottas. Richard, ó, vale ressaltar que eu apostei que ele vai passar vai terminar em segundo. Falou que vai passar o Vettel. Vai, então, falei, vai terminar em segundo. Quem você falou? O Richard. Eu lembro desse absurdo. Rapaz, ele tava numa estratégia boa. O bichinho ia acelerar, quebrou o carro também, já era, ficou a pé. Então, assim, Sortinho. não vou esquecer dele. Não. Richard vai ficar em segundo. E vamos falar dos brasileiros ou não? Construtores, vamos lá. Construtores está aqui com Ferrari em primeiro, Mercedes em segundo, Red Bull em terceiro, Renault em quarto e Haas em quinto. Tá boa a Haas, hein? Posso dar uma notícia ruim? Vai. Talvez aí, hein? Talvez Force India não termine o ano. Dá para ser vendida, né? Então, esse é o rolo. Porque assim, precisa de dinheiro. Pediram adiantamento da federação. A federação falou, ó, tem que ter unanimidade. A Williams foi contra. Não tem dinheiro. Aí o indiano lá tá para ser deportado e preso. Isso. Aí, rapaz, e quem quer comprar uma bucha dessa? Tem um maluco lá. Então, mas parece que também não vai comprar, porque parece que a dívida tá... Tá. Bom, E vamos aí, lá. pode ser que Force India não termine o ano. Vai, qual mais você quer E falar? aí, brasileiros, então? Vamos lá, vai, Vamos começar vai. pela GP3, vai. GP3 é a GP3 da do Piquet. GP3 do Piquetzinho tá correndo, primeira corrida. Série C. Então você começou pela Série C. Vai. Vamos lá, vai. Pedrinho Piquet terminou na primeira corrida em quarto lugar. Segunda corrida em segundo lugar. Tá. Atualmente em sexto lugar, do sexto lugar do campeonato. Perfeito. GP2. Série B. Série B. Vamos lá, Fortaleza. Que é o Ah, amigão do. amigão dele? Não, 7 câmeras. 7 câmeras. 7 câmeras. Ele Hoje estamos com uma só. Estamos com uma. O 7 câmeras terminou a primeira corrida em sexto. Segunda corrida, terceiro. E atualmente está em quinto lugar. Caiu? Como caiu? Melhorou. Pô. Melhorou? Primeira corrida em sexto. Segunda corrida ele foi para terceiro. Não, mas Pode. ele caiu na classificação. Não, porque durante a corrida ele. Não, na classificação geral, você não tem hoje, né? Não, tem. Não, fica tranquilo. Não, fica tranquilo. Próxima corrida para quem gosta de Fórmula 1. Próxima corrida, esse final de semana agora, dia 8, na Inglaterra, no tradicional Silverstone. Muito. E aí depois a gente entra umas férias aí, né? Depois entra umas férias. Nós não. Não, Nós eles. igual eles. Eles vão ficar Eu estou de tristes. férias. Você? Você não. Você, eu vou te falar, viu? Vou te De falar. férias. É uma semana só, né, Yoko 20 Ono? dias. É só isso. Confirma lá com a Yoko Ono, uma semana só. Se a Priscila me liberar. Não, traz. Pô, quer trazer, pode trazer. Não tem problema, a gente tem espaço aqui. Tem espaço aqui na nossa garagem aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá que o tempo urge. Tempo urge. Vamos lá que O tempo urge. tem que fazer a mala. Vamos lá. Felipão, na sua opinião, quais são as competências que o profissional de educação física escolar vai precisar desenvolver nos próximos anos? Boa pergunta. Olha, essa talvez é a pergunta que eu mais gosto de responder. Por isso nós deixamos para o final. Ai, sim. É novela. É, isso conhece, aqui. É de ouro, né? Por isso que esse programa dá certo. Cara, conhece tudo. Tá no pico ainda? Não. Podemos falar que é o ratinho. Agora é o momento. Deu bug no número aqui. Eu Tá vou- aparecendo o número de tanta gente. Vai lá, Felipão. Vamos lá. Bem, em primeiro lugar é a especialização que o profissional vai ter que ter, porque hoje já é uma realidade, você tem um custo barato para você
fazer um curso de especialização e você se moldar com a filosofia da escola. Então, são três pilares, eu penso, na minha. Segundo, a ordem não necessariamente é essa, mas tem que ter os três da mesmo nível. O segundo idioma, independente qual seja ele. Então, o profissional ele tem que ter isso hoje. Vai ter que ter. Vai ter que ter. Terceira, tecnologia. Como ele sabe lidar, como ele consegue manusear a tecnologia e conseguir implementar a tecnologia dentro das dinâmicas de educação física, que estão cada vez mais frequentes. Na Concept, um dos pilares é a sustentabilidade. Então, por exemplo, papel não existe. Então, o profissional ele precisa utilizar a tecnologia para passar o conhecimento dele, ou para desenvolver uma atividade. Então, o profissional hoje precisa ter da especialização, seja educação física escolar, seja psicomotricidade, seja psicopedagogia, enfim, tudo que a gente já conhece que tem no mercado, tem que ter o segundo idioma, porque isso vai alavancar, isso vai ajudar no desenvolvimento de um trabalho científico e também vai te alavancar para uma escola bilíngue e internacional, que pode te levar para o exterior. E a facilidade de implementar tecnologia dentro da sua aula de educação física. Na minha concepção, se você tem essas três, você é uma pessoa apta a trabalhar nas grandes escolas hoje. Tira direito, a batidinha aí não teve graça. Foi só para chamar a atenção de Essa não vocês. teve graça. Foi só para acordar vocês Não, aqui. mas não teve graça. O pessoal tá esperando. Não. Essa marca registrada aí. Não tem jeito. Hoje, 5 de julho de 2018. Guarda, tá aí. O que a gente faz na internet, viu, galera? Fica na internet. Boa. Tem alguns influenciadores que caíram aí do cavalo, aí, né? Dito influenciador. Assim, então, 5 de julho, essas três vertentes que o Felipe falou, galera. Corre atrás, fica a dica. Ainda tem algumas escolas que estão meio anti-tecnologia, anti essas coisas, mas elas não vão. Tem, O mercado vai engolir, o mercado vai Não dá engolir. para resistir, porque O mercado vai engolir. hoje, por exemplo, a gente está falando do Vale do Silício, você tem a Google. Hoje, para você desenvolver um planning, você fazer o que a gente chama de planning e assessment, você faz o planejamento, você faz o acompanhamento da criança, você faz via Google, você não utiliza mais papel. Quando você faz uma pauta de reunião, você está completamente conectado, a gente faz planning, os 4 ao mesmo tempo, no mesmo documento. Então, a gente está utilizando a tecnologia em prol da sustentabilidade e no desenvolvimento do trabalho. Então, você tem o planning, o assessment, e aí você tem as avaliações formativas, somativas, só pela tecnologia. Pronto, não tem. Então, não tem como fugir, tem que... Isso vai, de alguma forma, não tem. É um passo que você precisa dar. Sim, Vai dar. É que ainda tem algumas escolas que ainda, né? Existem, mas não cabem. Mas não. É igual, o bilinguismo acho que entrou antes nesse mercado, agora a tecnologia é a próxima a engolir as escolas. Não tem como. Muito bom. Jorgeão, quem está aí? Vamos nas Camila nossas Medeiros. despedidas. Que infelizmente... Não, Camila Medeiros está aí? Não Camila acredito. Medeiros, Beijo pra Soraya, Camila. Merces, Aninha Andrade. Aninha Andrade. Uma amiga minha trabalha, conferindo todo o programa. Aí, sim, Muito bom. Um beijo aí para o pessoal que está nos acompanhando. 21 horas, 15 minutos em Brasília, em São Paulo, onde nós falamos do Espaço Cuca Beta. Tá certo? Gente, infelizmente, Felipe, papo sensacional. Vou ter que ser um chato aqui, a gente vai ter que parar de falar, senão alguém vai perder a janta e o carro. Né? Ai, mas o importante hoje é não perder a janta, né? Então, eu já tô falando. Imagina como é que vai ser semana que vem. Então. Não, semana que vem, eu vou te falar. Não sei se vai compor música, não sei, mas olha, tem uma influência melhor porra aí. Tem uma influência aí, né? Sensacional. Fiquem tranquilos. Amanhã, temos assunto. Eu fui abandonado hoje, você percebeu? Eu senti que a sua esposa não apareceu.
Mas acho que você vai dormir melhor. Alguma coisa você não fez corretamente. Bom, vou te dar a chance. Você vai ser o último a se despedir. Eu vou chorar um pouco. O convidado deixa de ser o último a se despedir, porque de repente vai entrar aos 45, nós já vai. Jorjão, só despedir, meu querido. Valeu, pessoal. Muito bom, Felipe. Prazerzaço. Excelente profissional. Querido, junto. boas férias de uma semana. Vou aproveitar. Juízo. Vai com Deus. Volte dia 19, que teremos uma surpresa nessa bancada no dia 19. É mesmo? É só para o senhor começar a ficar espertinho, se o senhor começa a faltar, viu? Uma semana só. Só Priscila, é. estão querendo me derrubar, mas Não, conseguir. derrubar não. Temos que ir lá para o Rio em agosto, vamos derrubar não. Tem isso também. Mas vai ter surpresa dia 19. Eu estarei aqui. Vai estar aqui, sem dúvida nenhuma. O senhor vai Não, gostar. viado. Tá? O senhor vai gostar. Será que você vai ficar por lá, gostar da vida? Gostar daquela vida boa? Aí vai falar assim, rapaz, voltar. Só se eu pegar aquele migué do LeBron. Do LeBron James? Não, é. 1%. Felipão, cara, suas despedidas, um Valeu. prazerzaço ter você. O espaço está aberto aí para que a gente puder estar ajudando a desenvolver projetos na área de educação física escolar e também quem acaba englobando saúde e educação, a gente com certeza abraça. Legal. Beleza. Agradecer aí vocês pelo convite. A gente tem muito o que falar da área. Tem muito, dá para Tem fazer tempo, 4, mas 5 um pouquinho programas, a gente fala. Mas mais feliz pelo convite foi ver que profissionais competentes como vocês fizeram essa reunião e mantêm isso vivo. Eu acho que para a nossa classe de professores de educação física isso é super importante. Então, estou super feliz por isso. Parabéns. Isso aí, o espaço está aberto. Quem quiser conhecer, www.cucabeta.com.br. Nós estamos aqui em Pinheiros, São Paulo, né? Então, o espaço foi realmente voltado para todo mundo e a gente poder fazer um movimento legal nessas 3 eixos aí, esporte, saúde e educação. Eu já falei muito, entrou? Não deu. Então, Eu acho que pode terminar, né? Hoje molhou. leva você hoje o cavalinho, o nosso cavalinho, leva ele. Não, eu acho que eu vou dormir no puff que tem ali, ó. Pode. Já fica por aí, meu amiguinho. Molhou, como diz o Denilson, molhou pra você. viu? Mas, ó, parceirão, obrigado aí por hoje. Boa viagem. Vai com Deus, se cuidem. Marcelão, Salve. obrigado. Abraço, Valeu. querido. Valeu. Show de Filipão, bola. cara, parabéns pelo seu trabalho. Valeu. Cara, obrigado por ter confiado na gente, aí ter vindo dividir aí sua experiência. Eu tentei a concept, não consegui. Era pra estar no seu lugar. Não, mas, ó, cara, um prazer te conhecer. A gente já trocou experiência em alguns cursos, já fiz curso com ele, inclusive, vale a pena, quem quiser, divulga aí a Bilingual P, cara, divulga aí, porque vale a pena. A gente tem um projeto para educação física bilíngue, chama Bilingual Physical Education. Então você pode entrar no site, chama bilingualpe.com. Lá tem todas as informações de como a gente faz, nossos workshops. A gente tem curso de formação para professores de educação física que queiram ingressar em escolas bilíngues. Exatamente. E é muito bom. Eu já fiz, garanto, é bom. Já trocamos muita experiência em curso. Cara, você é um cara sensacional, é muito bacana ver você e o Tatá dando, que é um parceiraço dele também. Cara, eu acho que, assim, profissionais como você e outros que estavam lá no curso, dando curso também e tal, vendo, cara, é o que precisa nas escolas. Eu, assim, lógico que a gente tenta, né? Às vezes a gente esbarra em algumas coisas de cada escola, porque cada escola tem sua peculiaridade, mas, assim, a gente tem que tentar chegar justamente nisso que você falou, nessas 3 vertentes. Foi sensacional a sua vinda aqui, eu espero que a gente consiga amadurecer mais e tentar trazer outros profissionais iguais, até talvez, quem sabe, depois que abrir a Evenus, quem sabe a gente trazer um profissional da Evenus para vir falar aqui, porque, cara, é outra realidade. Concept, Evenus, essas escolas, St. Paul's, St. Francis, essas escolas, é um outro mundo que, assim, a gente não vive, cara. A gente só vive quando a gente entra. É um outro mundo. E é engraçado que é um mundo que ninguém conhece, mas que já está aqui há muito tempo. Sim. Então, só falta divulgação. Então, exatamente. Por isso que eu fiz tanta questão de te convidar para você participar aqui, trazer um pouquinho disso. Porque, assim, graças a Deus eu tenho esse conhecimento. Infelizmente ainda não vivo, espero um dia viver esse mundo, mas, assim, é uma realidade que, assim, é o que você falou, dentro de alguns anos, em proporções um pouco menores, eu acho, mas todas as escolas vão acabar vivendo essa realidade.
Entendeu? Então, a gente tem que estar preparado para isso. O mercado tem que estar preparado para isso, porque os pais vão cobrar da gente. Os pais vão cobrar da gente. A gente tem que oferecer isso. Senão, vai ser desempregado, vai ser mais um na rua aí. Mas obrigado e parabéns, cara. Continua aí com esses cursos aí, com a bilíngue aí, que a gente vai estar junto. Boa. Valeu. Gente, um abração. Fiquem com Deus. Um beijo. 21 horas e 21 minutos. Semana que vem a gente volta. Eu e o Sal aqui. Vamos falar muito sobre natação. Quem ama natação, quem tem cheiro de cloro aí nas veias, não pode perder, que nós vamos trazer um profissional nota 10. Nota 1000. Estão prestando? Muito bom, mas esqueçam essa dublagem. O nosso querido Moacir Pestana vai estar aqui com a gente na próxima semana. Então, galera, um forte beijo, um abraço. Bom preparação aí com as finais da Copa do Mundo. Vai, Brasil! Isso, só para avisar, Danilo foi cortado da seleção. Danilo foi cortado na seleção e você não corte a gente do seu coração. Até a próxima quinta-feira. Danilo! Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau.